Olá pessoal, após equivalência e negação, passemos então a falar da próxima operação lógica que eu tenho aqui na lista, que é a conjunção. A conjunção é uma operação lógica com a qual vocês já estarão mais familiarizados, porque é este símbolozinho aqui, ou seja, como se fosse um V virado de cabeça para baixo, e vocês próprios também já saberão que a conjunção se lê I. Portanto, nós vamos fazer a conjunção entre duas proposições, ou seja, vamos ter um P, I, Q, I, R, A, I, B, e para tal começo por representar a tabela de verdade da conjunção. Ou seja, a conjunção terá que ser sempre realizada entre duas proposições, e então consideramos o mesmo que anteriormente. Entre duas proposições P e Q, teremos um total de 4 combinações de valores lógicos, porque podem ambas ser verdadeiras, pode uma ser verdadeira e outra falsa, ou então ao contrário, ou podem até as duas ser falsas. Portanto, ou verdade, verdade, ou verdade, falso, ou falso, verdade, ou falso, falso. E a partir daqui avaliamos P e Q. Avaliamos então a conjunção entre as duas. Bem, aqui a conjunção já poderá não ser tão intuitiva ou tão simples assim de perceber como é a equivalência e como é a negação. Então, eu aqui, normalmente para explicar a conjunção, penso sempre no Zé. E o que é que se passa com o Zé? O Zé, como é um muito bom rapazinho, faz tarefas domésticas, ajuda aos pais. E então, imaginemos que todos os dias o Zé está encarregue de P, arrumar o quarto, e Q de 9, levar o lixo. Ou seja, estas são as tarefas diárias que o Zé tem que sempre realizar. Arrumar o seu quarto e levar o lixo. Ou seja, todos os dias, no final desse mesmo dia, a mãe ou o pai do Zé pergunta-lhe: Zé, arrumaste o quarto e levaste o lixo? Reparem que ao fim e ao cabo que nós estamos aqui a avaliar uma conjunção, mas em linguagem natural. Estou a avaliar se o Zé fez P e Q, se ele arrumou o quarto e levou o lixo. Então repara, vamos supor, o Zé só poderá responder que sim ao pai ou à mãe quando efetivamente tiver arrumado o quarto e levado o lixo. Ou seja, se P for verdade e Q for verdade, se ele tiver arrumado o quarto e levado o lixo, então quer dizer que ele fez P e Q, fez ambas. Agora pensa, então e se ele não fez alguma delas? Então e se ele arrumou o quarto, mas não levou o lixo? Ou então se ele não arrumou o quarto e levou o lixo? Bem, quando o pai ou a mãe lhe perguntam se ele arrumou o quarto e levou o lixo, ele não pode dizer que sim, porque houve uma delas que não fez. Ou seja, verdade e falso, ou falso e verdade, será sempre falso. Bem, então imaginemos a situação em que o Zé está num dia não e não faz absolutamente nada. Aí, claro que nunca poderia responder que sim ao pai ou à mãe, porque ele se não arrumou o quarto nem levou o lixo, pois claro que falso e falso será falso. Ou seja, vocês reparem que pensando nesta situação assim banal, como são as tarefas domésticas, se te perguntam se arrumaste o quarto e levaste o lixo, tu só podes responder que sim no caso de teres feito as duas tarefas, no caso em que as duas proposições são verdadeiras. Ou seja, acabem por reparar que, e isto é uma nota importante a reter, que uma conjunção só é verdade quando tens verdade e verdade. Ou seja, notinha primeira, P e Q é verdade se P é verdade e Q é verdade, não é? Ou seja, uma conjunção apenas é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras. Se alguma delas não for, automaticamente será falsa. Uma segunda nota que convém deixar aqui também em registro. Repare, a segunda nota tem a ver com uma proposição e a sua negação. Então, o que é que acontecerá se eu faço P e não P? O que é que acontece se eu faço uma conjunção entre uma proposição e a sua negação? Lembrem-se que a proposição pode ser verdadeira ou falsa. E, consequentemente, a sua negação também será verdadeira ou falsa. Ou seja, se P for verdade, não P é falso.
Contudo, se P for falso, não P é verdade. Portanto, reparem que quando eu faço P e não P, quando eu faço a conjunção entre uma proposição e a sua negação, eu estou sempre a fazer um verdade e falso. Uma delas é sempre falsa. Então reparem que P e não P será sempre obrigatoriamente falsa. Conjunção entre proposições complementares é sempre falso, porque uma delas é obrigatoriamente falsa. Porquê? Devido ao princípio da não contradição. Uma proposição é verdadeira ou é falsa. Portanto, automaticamente a sua negação é a mesma coisa. Então, a propósito aqui da conjunção, voltando ao mesmo documento que vos tenho comentado, ou seja, o documento que encontram na pasta de exercícios de sessões regulares, mais concretamente operações lógicas, propriedades de conjunção e disjunção, vamos olhar para o exercício 3, que é aquele que eu preparei como exemplo aqui para esta nossa operação lógica, para esta conjunção. E no exercício 3 eu tenho o seguinte, olha, considera as proposições P e Q. P, 1 sobre raiz de 3 menos 1 é igual a raiz de 3 mais 1, proposição Q, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então o meu objetivo é indicar o valor lógico das proposições P e Q, não P e Q, e depois P e não Q, equivalente a P. Bem, a primeira coisa que terei que fazer é, como sempre, avaliar o valor lógico de P e de Q. Bem, P. Tenho que 1 sobre raiz de 3 menos 1 é igual a raiz de 3 mais 1. Reparem que eu aqui, o que é que eu terei que fazer? No primeiro membro, ao lado esquerdo da igualdade, tenho uma fração em que o denominador tem raiz. E como todos sabemos, não devemos deixar a raiz no denominador, pelo que teremos que o racionalizar. Neste caso, como o denominador é raiz de 3 menos 1, teria que multiplicar tanto em cima como em baixo por raiz de 3 mais 1. Ora, racionalizando em cima 1 multiplicado por raiz de 3 mais 1, fica raiz de 3 mais 1, sem dúvida. Sobre, em baixo temos o caso notável, a diferença de quadrados, lembrem-se, a menos b por a mais b é a quadrado menos b quadrado, ou seja, raiz de 3 ao quadrado corta para 3, menos 1 quadrado que é 1, igual a raiz de 3 mais 1. Bem, então reparem que isto vai ficar raiz de 3 mais 1 sobre 2 igual a raiz de 3 mais 1, ou seja, o que tenho à esquerda não é igual ao que está à direita, os dois membros não são iguais. Conclusão, a proposição P é uma proposição falsa. Em relação à proposição Q de 9, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Sim, efetivamente sim, a soma dos ângulos internos é de facto 180 graus. Isto é diretamente uma proposição verdadeira. Bem, sabendo os valores lógicos de P e de Q, vamos então tentar indicar o valor lógico de cada uma das proposições que eu tenho nas seguintes linhas. Já sabem, tentem primeiro fazer vocês, pausem o vídeo e depois confirmem. Portanto, a primeira tenho P e Q. Ora, P e Q neste caso será equivalente a ter um falso e verdade. Bem, então isto será automaticamente falso. Lembrem-se, conjunção só é verdade quando ambas são verdade. Quando o Zé arrumou o quarto e levou o lixo. É não P e Q terei. Bem, terei a negação de falso e verdade. Bem, a negação de falso é verdade. Então, verdade e verdade, efetivamente, é verdade. Por último, tenho P e não Q equivalente a P. Em relação aqui às operações lógicas, convém também já comentar-vos que uma conjunção tem sempre prioridade sobre uma equivalência. Ou seja, eu primeiro tenho que fazer a conjunção e só depois posso fazer a equivalência. Acaba por ser um bocadinho aquilo que acontece com somas, subtrações, multiplicações e divisões. Ou seja, eu tenho que sempre realizar uma multiplicação e divisão antes de fazer uma soma ou uma subtração, a não ser que tenha os parênteses. Mas bem, então eu aqui terei P e não Q, ou seja, P falso e não Q negação de verdade. É equivalente a P, que é falso. Bem, então reparem que a negação de verdade é falsa. E eu fico com falso e falso. Claro que falso e falso é falso, porque conjunção só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então fico com falso é equivalente a falso. Bem, falso é equivalente a falso porque o valor lógico é o mesmo, ou seja, esta equivalência é verdadeira. Seguimos então no próximo vídeo com a disjunção.